Turma, então vamos para o nosso gráfico de Pareto e a aplicação do nosso princípio, nossa teoria 80-20, tá? Eu vou tomar esse exemplo aqui, ó. Exercício construção do gráfico de Pareto, modelo de lista de verificação. Então, a construção do gráfico de Pareto, tá? Como nós vamos realizar esse passo a passo? Para a construção de um gráfico, turma, antes da construção desse gráfico, eu preciso de dados, né? Eu preciso de informações, de números. E a melhor maneira de organizar essas informações é numa tabela. Tudo bem? E outra coisa, turma, quem trabalha com, seja a área de qualidade, seja na área financeira, na área de logística, com número, com coleta de dados, tem que ser o mais fiel possível nessas anotações, tá bom? Deixa eu voltar aqui a minha tabela para a posição inicial. Só para que eu possa demonstrar para vocês o passo a passo, tá? Vou tirar essa cor daqui. Turma, vamos tomar aqui como exemplo. O Mac é meu assistente administrativo e nós trabalhamos aí na área de qualidade, tá? E nós fabricamos uma peça. Não importa muito qual é a peça. Poderia ser um celular, poderia ser um tripé de máquina fotográfica, uma fabricação de alguma coisa, tá? E durante esse período de fabricação, nós acompanhamos, nós coletamos dados para qualidade, para tomada de decisão, e nós utilizamos o gráfico de Pareto, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 15 defeitos, tá, já pré-estabelecidos, que normalmente acontecem na nossa fabricação. E o Mac, toda sexta-feira, ele vai coletar essas informações, transformar num gráfico para levar para a nossa reunião, um gráfico de Pareto. O que o Mac tem nessa tabela aqui? Ele tem o código dos defeitos, tá? O tipo de defeito, a descrição, alinhamento, solda, parafuso solto, junção, sujeira, riscos, todos esses defeitos aqui. Uma coluna para tabulação. O que é essa tabulação? Se o Mac levar esse formulário lá para a nossa produção impresso, ele usa essa coluna de tabulação para notar com simbologia, com risquinhos, tá? Quantas vezes cada problema aconteceu. Igual a frequência aqui. Essa foi a frequência dessa semana que ele coletou. Por exemplo, problema de alinhamento, código 1, aconteceu 7 vezes. Antes dele anotar o 7 de forma manuscrita lá, ele fez aqui um risquinho, 1, 2, 3, 4, 5, e depois contou, somou e colocou aqui a frequência, tá? Até essa linha vermelha aqui, turma, eu tenho uma lista de verificação, um checklist de quantas vezes cada problema aconteceu. Olha só, a frequência do item. A partir da linha vermelha, aqui para o lado direito, começa a minha análise de Pareto, tá? Eu tenho ordem do código, ordem da frequência, percentual individual e percentual acumulado. Turma, não foi eu que inventei isso, é uma técnica estatística, nós perfazemos esse caminho até chegar no percentual acumulado, que é justamente a coluna que nos interessa para demonstrar e relacionar o nosso princípio de Pareto, tá? A nossa teoria 80-20. Só que é o seguinte, esse formulário ele está num modelo para impressão para que a gente pudesse fazer isso na sala manuscrito. Tá? Então, como estamos direto no Excel, eu vou pegar essas duas colunas aqui. Nós não vamos utilizar essas duas colunas agora, tá? Vou ocultar aqui. Nós vamos direto para o percentual acumulado. Outra coluna que eu não vou utilizar agora, mas que eu expliquei para vocês o que serve, é a da tabulação.
Eu vou ocultar aqui também. Então, nesse momento, o que nos interessa é o código, o tipo de defeito, quantas vezes ele aconteceu, a frequência, o percentual individual e o percentual acumulado. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, qual a primeira coisa a ser feita? Eu tenho as frequências anotadas, eu preciso somar essas frequências aqui, tá? Então, ó, eu vou colocar o meu cursor aqui, página inicial, eu vou aqui no íconezinho do soma, autossoma, e vou dar Enter. Quem quiser digitar igual, soma, abrir parênteses, selecionar, fechar parênteses e dar Enter, pode também, tá? Então, turma, eu preciso, o primeiro passo é somar as frequências, somar os valores, somar a quantidade de materiais, aquele dado que você está trabalhando. E olha só, o nosso material de estudo hoje é a frequência do item, tá? E somente a frequência do item, tá bom, turma? São esses dados, quantas vezes cada problema aconteceu, é que nós estamos estudando. Próximo passo, e que vocês não podem esquecer, tá vendo essa frequência aqui? Eu tenho que organizar essa frequência daquilo que mais aconteceu para o que menos aconteceu. Do que mais impactou para o que menos impactou. Olhando a tabela, turma, qual o problema que mais aconteceu? Eu já consigo ver aqui. Código 13, pintura descascada, aconteceu 108 vezes. Tudo bem. Só que, para a nossa reunião, nós não vamos utilizar essa tabela. Eu até deixo ela no segundo plano, lá na reunião, mas nós vamos utilizar o gráfico de Pareto. Em reuniões gerenciais de tomada de decisão, turma, a forma gráfica ela é muito utilizada e ela é mais fácil de interpretar. Alguns, olhando essa tabela, não vão conseguir tirar tantas informações quanto você colocar um gráfico e olhando as colunas você perceber que isso que está aqui no início está impactando muito, porque as colunas estão lá no topo, tá? E seguindo à frente durante o tempo, as colunas vão diminuindo, fica fácil de interpretar, principalmente como estávamos antes e como estamos depois da nova coleta de dados, tá? Então vamos lá, vamos organizar os dados, ó, selecionei aqui, selecionei para a esquerda, tá, turma? Preciso fazer isso daí. Selecionei tudo aqui, a primeira coluna, e puxei para a esquerda a minha seleção. Eu vou aqui, ó, página inicial, ó, edição, ó, classificar e filtrar do maior para o menor, do que mais aconteceu para o que menos aconteceu. Tá? Então, toda a construção do gráfico de Pareto, nós vamos fazer isso. Lá na classificação de materiais também. Do que mais aconteceu, do que mais impacta para o que menos impacta. Olha só, pintura descascada, 108 vezes, falta peça, 80 vezes, risco, 72 vezes e assim sucessivamente. Na sequência, turma, eu preciso saber do percentual individual. Ou seja, em percentual, quanto cada problema representa, tá? De tudo o que aconteceu, Então, o problema pintura descascada, que aconteceu 108 vezes, tá? Em relação a todos os problemas, quantos por cento ele representa? Tá? Então, eu tenho aqui pintura descascada 108 vezes, e todos os problemas somaram 338 problemas, tá? 100%. Olha como nós vamos fazer. Igual, sempre quando eu quero colocar uma fórmula no Excel, na célula, eu digito igual. Vou pegar aqui o número de vezes que aconteceu, 108, dividido pelo total. A parte pelo todo, tá? Dividido pelo total. Vou dar um Enter. 31,95%. Ou seja, de todos os problemas que acontecem nessa minha produção, tá? Pintura descascada representa 31,91%. E eu vou repetir esse movimento para os demais, tá, turma? 80 dividido pelo total, tá? Coloco aqui, ó, vou fazer isso daqui, ó, igual a 80 dividido pelo total, igual a 72 dividido
pelo total. E eu sigo. Tudo bem, turma? Tá? Então, como eu posso fazer? Eu posso fazer primeiro aqui, 108 dividido pelo total, venho aqui no cantinho e copio a fórmula para os de baixo também. Como eu faço isso? Olha só, a minha fórmula aqui dentro está o 108 dividido por 338. Eu preciso travar essa célula D19, cifrão de um lado do D, cifrão do outro lado do D. Quando eu copiar a fórmula aqui para baixo, o Excel vai pegar o número que você quer e sempre o D19 aqui, ó, 338. É isso que ele vai estar fazendo, ó. Beleza, calculei tudo. Cliquei aqui na célula G4, coloquei na alça aqui, tá? Olha só o cursor como mudou. O cursor tá uma cruz grande, virou uma cruz fininha. Arrastei até o último aqui, copiei a fórmula que estava aqui dentro. Número pelo total, número pelo total. Tá? Então eu tenho os percentuais individuais. Agora eu preciso dos percentuais acumulados. Tá? Eu preciso somar esses percentuais aqui. Então, o primeiro percentual, ó, 13 pintura descascada, 108 vezes, aconteceu 31,95%. Eu vou simplesmente repetir esse percentual porque eu não estou acumulando a nenhum outro. O próximo aqui, eu vou acumular o percentual da pintura descascada, 31,95, mais o percentual do falta peça, 23,67. Eu vou fazer isso aqui, ó, igual a 31,95% mais 23,67. Tá bom? Igual a 55,62 mais 21,30. Eu vou fazendo esse movimento. Tá? O resultado aqui é o 76 mais o 3,5. O resultado dessa célula é o resultado aqui de cima mais o 3,25. Coloco o resultado aqui. Tá bom? Olha só, o primeiro eu vou repetir. O segundo valor eu vou somar 31,95 mais 23,67. Achei o valor. Vou fazer a mesma coisa, turma. A fórmula que está aqui dentro, a fórmula é a célula mais a outra célula, aqui ó, H4 mais o G5, H4 esse daqui, mais o G5. Eu vou copiar essa fórmula para os demais. Clico aqui no cantinho, arrasto até onde eu quero aqui. Então tem os percentuais acumulados, tá bom? Vamos avançar. Então, construir a minha tabela para a montagem do gráfico de Pareto, turma. Preste atenção numa coisa aqui, tá? Eu tenho os efeitos, 80% dos efeitos. Quais são os efeitos, turma? E eu tenho as causas, 20% de causas. As causas, turmas, é a frequência que acontecem os defeitos, tá? Então, as minhas causas são essas daqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Olha só, eu tenho pintura descascada, é uma causa, falta peça, risco, rebarba, trinca, tá? É a quantidade de causas que eu tenho. Então, as minhas causas, turma, tá? São os meus defeitos. Quantas causas eu tenho aqui, turma? Quantas causas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 causas, tá? Então, 15 causas. E os meus efeitos, quais são? Tá? São esses acumulados aqui, turma. Tá? Então, tantas causas juntas, tá? Vão me trazer tantos efeitos. E eu vou ver isso aqui também somado à frequência. Tá bom? Vamos partir para o gráfico, então. Quais as colunas que eu preciso que apareça no gráfico, turma? Nesse nosso exemplo, para a nossa reunião, eu vou precisar do código, do tipo de defeito, da frequência, quantas vezes essa informação na nossa reunião vai ser importante, e o percentual acumulado. Tá? Esse percentual aqui individual, para esse nosso gráfico, nesse momento, não vai ser importante na nossa reunião. Então,
eu vou ocultar aqui. Ó. O nosso gráfico nós vamos construir com essas 4 colunas aqui. Olha só, eu vou selecionar a partir daqui, ó, código do defeito, tipo do defeito, até o último problema, tá? Inserir. Eu vou pegar aqui um gráfico de colunas, porque o gráfico de Pareto é um histograma com colunas organizadas do que mais acontece para o que menos acontece. Olha só, turma, já tenho aqui um Pareto, tá? Então, se eu observei um gráfico nesse formato, em que as colunas estão em uma organização decrescente, isso já é um Pareto. Vamos ver as outras características, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Ótimo. Então, turma, olha só, pintura, falta peça, tá? Esse eixo aqui é o nosso eixo dos defeitos, tá? Das causas. O primeiro eixo aqui, o Y, é o nosso eixo da frequência. Quantas vezes cada problema aconteceu? Ó. O problema que mais aconteceu, 108 vezes, olha só a nossa escala, vai até 120, 108 está aqui, ó. Tá? Só que está faltando um terceiro eixo aqui, né? Esse terceiro eixo, turma, as informações que aparecem aqui serão em percentual e representam o nosso acumulado. Na verdade, ele já está aqui, eu só tenho que dar um comando para o Excel para que ele possa nos dar o terceiro eixo. Tá? Vou mudar aqui o título do gráfico. Efeitos da produção. Tá aí, gráfico de Pareto dos efeitos da produção. Turma, os rótulos, a perfumaria do Excel aí, do gráfico, aí você coloca depois, tá? Isso fica mais fácil. Importante é entender essa construção. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar aqui com o botão direito, em cima da coluna, tá? Formatar série de dados. Olha só, apareceu essa caixinha aqui com essa informação. Eixo principal, eixo secundário. Para a construção do nosso gráfico de Pareto, eu preciso desse eixo secundário. Olha só, já apareceu o segundo eixo, tá? Porque como eu selecionei a tabela toda, tá? O percentual acumulado ele estava embutido aqui, tá? Estava oculto. Quando eu peço o eixo secundário, ele aparece aqui para nós. Vou fechar aqui. Só que é o seguinte, eu tenho uma sobreposição de gráficos, tá? Eu vou clicar aqui nesse colega aqui, no verdinho, tá? Tá vendo, ó? Colunas decrescente, uma curva crescente. Eu vou clicar com direito aqui, alterar tipo de gráfico. Qual o gráfico que nós vamos pedir aqui? Olha só, nós vamos utilizar um gráfico de linha. Eu tenho aqui uma aba de gráficos recomendados, tá, turma? Olha só. Isso aqui. Deixa eu só cancelar aqui para mostrar um negócio para vocês. Vou fazer de novo. Alterar tipo de gráfico. Olha, escolha o tipo de gráfico e o eixo de série que você quer agrupar. Nós queremos aqui, ó, a frequência do item, ela já está aparecendo, está certinha, de laranja. Nós queremos o percentual acumulado. Então, eu vou marcar essa caixinha aqui, ó. É esse aqui que eu quero trabalhar. Tá? O verdinho. Vou pegar uma linha aqui. Vou dar um OK. Deixa eu retornar. Alterar tipo de gráfico.
Essa daqui, ó, tá? Vou dar um OK. Tá aí o nosso gráfico de Pareto, conforme eu mostrei o exemplo para vocês na explicação do princípio da teoria, lá no último slide, tá? Então, temos aqui o nosso gráfico de Pareto, tá? Colunas decrescentes, olha só, essas colunas, eu vou colocar um rótulo aqui, ó. Selecionei as colunas, tá vendo? Eu vou aqui no inserir, inserir não, é no página inicial, inserir... Não, vou clicar duas vezes nas colunas. Ó, formatar. Design do gráfico, tá, turma? Eu vou aqui, ó, adicionar elemento de gráfico. Título do gráfico, eu não quero título, eu já coloquei, eu quero rótulo de dados, tá? O rótulo é a frequência que vai aparecer em cima das colunas, tá, turma? Eu gosto desse aqui, ó. Extremidade externa. Tá aí. Olha só, pintura descascada. Quantas vezes aconteceu o problema de pintura descascada? 108 vezes. Falta peça, 80 vezes. Risco, 72 vezes. E assim sucessivamente. Tá? Eu posso colocar todas as informações ou somente aquilo que for pertinente para a reunião. Da mesma forma, eu vou clicar aqui na linha. Ó, essa linha aqui, turma, é da coluna dos efeitos do percentual acumulado. Tá? As causas são as quantidades. Olha as causas aqui, ó. Tá? E os efeitos estão aqui, ó, crescente. Tá? Vamos lá no design de gráfico, elemento de gráficos, rótulo de dados. Esse rótulo, turma, se você for percebendo ali, ó, na mudança, se você coloca todas as informações, seu gráfico pode ficar meio bagunçado, meio poluído também. Tá? Então, o ideal é que você coloque só aquilo que você for utilizar na sua reunião. E o que nos interessa, por exemplo, é justamente esse ponto aqui, ó. Tá? Esse terceiro ponto aqui. Presta atenção aqui na tabela, turma. Eu até pulei um passo aqui. Eu fiz essa tabela. A nossa teoria 80-20... Deixa eu puxar o gráfico para cá. Termino a tabela, eu já jogo essa teoria 80-20 aqui na tabela, tá? Para depois transportar para o gráfico. Presta bem atenção. 80% de efeitos, os efeitos estão aqui, 20% de causas. As causas estão aqui. Quantas causas eu tenho? Vou anotar aqui, ó. Eu tenho 15 causas. Eu tenho 15 causas aqui, 15 defeitos. Poderia ser 30, 40, 50, mas tenho 15. O que me diz a teoria, turma? Que eu preciso retirar, encontrar 20% das causas. Turma, se eu tenho 15 causas, 20 dessas 15 causas, quanto que eu tenho? Vou colocar aqui, ó, igual a 15 vezes 20%. 3 causas, não é? Se eu tenho 15 causas, eu vou tirar 20% dessas 15 causas, encontrei 3. Vou subir aqui nesse topo, vou pegar as 3 primeiras, olha aqui as 3, ó. Pintura descascada, falta peça e riscos. Essas 3 causas juntas estão me trazendo tudo isso aqui de efeito, ó. 76,92%. Vou pintar aqui com uma cor. Vou colocar um amarelinho aqui, tá? Então, essas 3 causas juntas, que eu encontrei aqui, ó, 15 causas, 20% de 15 são 3 causas. Então, tá aqui, as 3 juntas estão me trazendo tudo isso aqui de efeito, 76,92. Por exemplo, turma, se eu tivesse R$1.000 para consertar
todos os problemas. Somente essas 3 causas estariam me consumindo R$ 769,20, entenderam? Então, essas 3 causas são aquelas que mais estão me impactando. Olha só, essas 3 causas, os 20% que eu tenho das minhas causas, estão me impactando em praticamente 80% dos meus gastos, se eu estivesse falando de dinheiro. Todo o dinheiro que eu teria para consertar tudo, só as 3 estão me consumindo quase 80%, 76,92%. Tá? Então, o princípio de Pareto, terminando a tabela, eu já coloco ele, eu já faço a marcação, tá? Na tabela mesmo. Vou jogar para cá. Vou deixar aqui o cálculo, tá, das causas. Beleza. Professor, você não falou que ia pegar esse princípio 80-20 e ia representar no gráfico? Isso. Então, essa construção do gráfico, turma, eu consigo realizar perfeitamente o gráfico de Pareto, ele está aqui, tá? Mas eu quero que na minha reunião eu represente essa teoria, justamente para atacar os 20% de problemas que a pintura falta peça relacionado ao efeito que ela causa, tá? Então vamos lá. Eu vou marcar aqui, turma. Ó. Eu vou colocar um rótulo, design de gráfico. No 76, deixa eu ver. Olha só. Nas colunas eu tenho a quantidade, quantas vezes aconteceu. Nessa linha verde aqui, os pontos que aparecem aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui, são os valores do percentual acumulado, tá, turma? Esse 35, 91%, onde ele aparece no gráfico? Olha ele aqui, ó, 0, 20, 35, tá mais ou menos por aqui, ele tá aqui, ó. É esse primeiro ponto. 55, 62, tá aqui. 76, 92, eu coloquei inclusive a representação dele aqui, ó, a escrita 76,92. E assim sucessivamente, de forma acumulada, até chegar a 100%. Tá? Então, turma, eu vou fazer uma montagem aqui. Inserir. Cadê formas? Formas. Eu vou pegar uma linha aqui. Deixa eu colocar. Vou matar a forma. Deixa eu ver a espessura. Sim, tá bom. Mais um. Tá. Olha só, o meu... Os 20% de causa, os 3 problemas aqui não representam 76,92? Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, vou encostar ela aqui, justamente no ponto, ó, tá vendo? Encostei no ponto e vou estender essa linha. Ó, 76,92, tá aqui, por cento. Vou pegar outra linha, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou diminuir um pouquinho. Vou descer reto aqui, perpendicular. Olha só no meu gráfico, turma. O que seria a nossa reunião de sexta-feira? Tá? O MAC fez essa coleta de dados, transformou nesse gráfico aqui, tá? E a nossa informação é, esses 20% de causas, todas as causas estão aqui, não estão 100% das causas? 15 causas, mas esses 20% de causas
estão nos impactando muito, estão nos prejudicando demais a nossa produção, porque nos traz tudo isso aqui de efeito. Ó. Olha só, 100% dos efeitos. As 3 juntas, 76,92% de efeitos, tá? Então, olhando aqui, qual é a ação para a próxima semana? Nós vamos atuar nas poucas causas que nos trazem grande parte dos efeitos. Tá bom, turma? Então, fizemos aí a construção do gráfico de Pareto, passo a passo. Espero que tenha sido clara essa explicação. E vamos partir para o exercício.